Então, pessoal, bora lá, né? Vou trazer aqui o relato para vocês, né, dessa experiência que eu falei, né, que eu tinha passado, né? Essa experiência, ela não é recente, quer dizer, é mais ou menos recente. Eu tive ela faz mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês, mês e meio como máximo, entendeu? Nessa experiência, né? Essa experiência que eu tive, ela foi uma experiência, digamos que sonho lúcido. Por quê? Porque eu estava no astral, mas eu não estava lúcida, entendeu? Mas eu estava conseguindo entender, ver tudo, né? Mas eu não estava lúcida. Então, eu comecei a ficar lúcida pelo que estava sucedendo no meio do processo, entendeu? Quando eu percebi, eu saí dali, né? Porque eu não via sentido em tudo aquilo. E vocês vão entender por que eu tô falando isso, porque foi um pouco estranho, na verdade, nessa projeção que eu tive, né? Porque eu não tava consciente, né? Eu tive, na verdade, foram 3 experiências de uma vez só, né? Em uma noite só. Mas eu vou contar essa experiência pra vocês, né? Desse caso, né? Quando eu entrei nessa projeção, né? Eu me vi diretamente dentro de, como se fosse dentro de uma casa, um local assim, sabe? E tinha mais pessoas naquela casa, mas era estranho porque era como se fosse uma família, mas não era bem que uma casa, na verdade. Parecia como se fosse um local, não sei. E parecia uma casa, mas não era uma casa, entendeu? E aí uma voz falou assim pra mim, pra eu ir no outro lado, no outro cômodo, no outro quarto, que não era bem que um quarto, né? Pra mim ir do outro lado, pra me ver o que tinha ali. E aí eu escutei essa voz e eu fui. E quando eu cheguei nesse quarto, né? Parecia mais bem como como se fosse um desses lugares onde tanatório, onde eles lavam o corpo da pessoa morta, eles preparam o corpo da pessoa que tá morta, né, pro funeral, né? Era algo assim, sabe? E ele estava deitado, né, assim, retinho assim, sabe? E não era bem que uma casa, na verdade. Parecia como se fosse um local, não sei. E parecia uma casa, mas não era uma casa, entendeu? E aí uma voz falou assim pra mim, pra eu ir no outro lado, no outro cômodo, no outro quarto, que não era bem que um quarto, né? Pra mim ir do outro lado, pra me ver o que tinha ali. E aí eu escutei essa voz e eu fui. E quando eu cheguei nesse quarto, né? Parecia mais bem como como se fosse um desses lugares onde tanatório, onde eles lavam o corpo da pessoa morta, eles preparam o corpo da pessoa que tá morta, né, pro funeral, né? Era algo assim, sabe? E ele estava deitado, né, assim, retinho assim, sabe? E ele tava deitado assim, né? Retinho assim, né? Igual como uma pessoa morta mesmo, sabe? Que tá ali, né? Na mesa, na mesa, né? Enfim. E aí, eu perdi a lucidez, porque até então, quando eu me vi naquele local, né? E até escutar essa voz, né? Falar pra mim poder ir lá ver o que tinha no outro lado, né? Eu tava lúcida até aí, né? Tava consciente até aí, né? E aí, depois disso, eu perdi a lucidez. Só que é uma coisa que eu vou trazer esse tema também, porque perder a lucidez consciente no astral é bem bizarro, sabe? Porque a gente começa a fazer coisa, é como que a gente pode começar a fazer coisas que, sei lá, que a gente não faria por perder a lucidez, entendeu? E no meio do embalo dos espíritos, entendeu? E aí foi isso, né? Eu perdi a lucidez, mas é como que eu tivesse do lado de fora vendo toda aquela situação. E aí, né, eu vi aquele corpo lá, né, aquele homem morto lá, né,
E aí eu olhava assim, ficava dando volta nele, assim, olhando pra ele, olhando o lugar assim, né? E eu me lembro de ter conversado alguma coisa com esse espírito, né, que estava deitado. Mas eu não me lembro exatamente o que a gente conversou, porque foi muito rápido. Mas eu acredito que eu perguntava pra ele por que ele estava deitado assim, daquele jeito como morto, né? E acho que ele me respondeu que porque ele estava morto, algo assim, né? E aí essas pessoas logo entrou esse cara falando que tinha que limpar ali, né? Que tinha que esconder ele, né? E aí eu tive um momento de perda de lucidez, né? Fiquei lúcida lá. E eu comecei a querer ajudar ele. Até que eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Aí eu parei. E aí entrou uma outra pessoa, um outro cara, né? E falou assim, a gente tem que esconder ele, a gente tem que esconder ele, a gente tem que limpar tudo isso daqui, sabe? E aí como eu perdi a lucidez, eu comecei a entrar no embalo desse espírito que falava isso, né? Talvez era até um espírito zombenteiro, não sei. Ou talvez ele realmente não tivesse... Porque tem muitos espíritos, como esse espírito que estava morto, né? Ele se comportava como morto, entendeu? Ele não se movia pra nada. Então, na cabeça dele estava morto, ele se comportava como morto. Quer dizer, ele estava morto e se comportava como morto. É um pouco estranho de explicar isso, sabe? E aí era estranho porque, ao parecer, ele tinha matado aquele homem, sabe? E aí eles falavam que tinha que esconder porque tal pessoa ia descobrir, né, aquilo. E logo entrou essa outra família que tava do lado de fora e começou a ajudar ele, né? E eu tentando ajudar também, entrei no embalo, sabe? Mas aí eu não tava, eu tava sem lucidez naquele momento e eu entrei no embalo junto com eles, entendeu? E aí de repente eu parei e falei assim, não, esse negócio tá estranho aqui. Esse povo tá doido, eu falei, esse povo tá doido. Tô falando nada com nada. O homem tá morto, aí eu entrei na lucidez, entendeu? Voltei à lucidez de novo, eu falei, esse homem tá morto e esse povo também aqui, quer esconder, não tem sentido, sabe? E aí eles estavam, e aí nesse lugar onde eu tava, né, porque depois eu saí pra fora, porque nesse lugar onde eu tava, as pessoas, era como se elas tivessem algum distúrbio, sabe? Algum problema, sabe? Na cabeça mesmo, assim, esses espíritos pareciam que eles não estavam muito bem da cabeça, eu não sei como explicar, porque eles não falavam nada com nada, eles, assim, não dava pra entender o que eles falavam, eles falavam coisa com coisa, era como se eu estivesse, tipo assim, meio que num manicômio, sabe? E eles falavam coisas com coisas, e aí às vezes não dava pra entender, e aí às vezes eu chegava perto de uma pessoa que eu falava, nossa, eu conheço essa pessoa. Aí eu ia lá perto, né? Quando eu chegava perto, aí eles viravam a cara assim, sabe? Aí mudava o rosto pra quem era realmente. E aí eu via que eles estavam querendo me enganar, que não era aquela pessoa que estava mostrando. Quando eles viravam o rosto assim um pouquinho, eu via o rosto real deles, né? Aí eu me afastava, entendeu? E era assim, sabe? Quando eu estava lá dentro daquele ambiente, né? Que tinha aquele ser, né? Que se comportava como morto. E ele se comportava como morto mesmo, gente. E ele era consciente de que estava morto. Eu não sei explicar, gente. Eu acredito que ele sabia que ele era um espírito que estava morto e se comportava como morto. E aquelas outras pessoas que estavam lá, a gente tem que limpar, que a gente tem que esconder ele, sabe? Eles se comportavam como se aquilo tivesse acontecido naquele momento, sabe? E eles tinham que esconder aquilo. Era bem bizarro, porque era como se eles estivessem revivendo aquele momento no astral, entendeu? E aí eu me lembro que quando eu falei assim, não, esse povo tá doido, tem alguma coisa estranha aqui, eu saí da lucidez, novamente eu fiquei ilúcida, mas eu me lembro que eu falei assim, não, eu vou sair daqui, porque logo vão descobrir, assim, não, eu vou sair daqui, porque logo vão descobrir, ou a polícia vai vir aqui, e eu tô aqui, não, eu vou sair daqui. E aí quando eu falei isso, né, automaticamente eu já fui pra fora dali, entendeu? E aí, né, foi quando eu novamente, né, eu vi umas pessoas que eu supostamente conhecia, né, eram 3, né, e aí eu fui até elas, eu falei, nossa, eu conheço essas pessoas, e aí quando eu cheguei perto deles, né,
Eles falavam nada com nada, gente. Era como se eu estivesse mesmo assim num lugar de gente meio louca, sabe? Eles não falavam nada com nada, tipo assim, eles riam e não falavam nada com nada. Eles não tentavam me atacar, não tentavam fazer nada comigo. Eles só conversavam e riam entre eles, mas quando eu cheguei perto, assim, quando eu vi eles, parecia que algumas pessoas que eu conhecia. Mas aí quando eu me aproximei pra querer conversar com eles, né? Pensando que eram pessoas que eu conhecia, eles viraram a cara um pouquinho assim de lado e aí eles mostraram a verdadeira cara deles. Então, assim, pelo que eu percebi, né, tem lugares no astral ou tem espíritos, né, que eles ficam revivendo, né, situações que aconteceram aqui, sabe? Talvez aquele espírito, né, que tava tentando esconder, aquele espírito que tava morto, se comportando ali como um morto, sabe? Talvez nem era o assassino daquele espírito, né? Mas na cabeça deles, né, eles tinham que esconder e eles ficavam revivendo aquilo, ou talvez até era, né, mas era muito louco aquilo, sabe, era um lugar, assim, bem estranho, eles falavam coisas e faziam coisas que não tinham sentido, a sensação que era que eles ficavam revivendo aquilo, né, então, enfim, né, essa era a experiência que eu queria trazer pra vocês, ela não é muito grande, né? Mas faz muito sentido, né? Porque muitos espíritos, quando se tornam um obsessor, por exemplo, o que ele viveu aqui com alguém, por exemplo, alguém que fez um mal pra ele, né? E ele desencarna, né? Ele começa a obsediar aquela pessoa, né? Porque ele fica revivendo de maneira muito intensa, né? Aquilo que aquela pessoa fez pra ele, né? Revivendo aquilo que aquela pessoa fez pra ele, né? De maneira muito intensa, revivendo aquilo o tempo inteiro. Então, muitas das vezes é isso que acontece, né? Ele obsedia a pessoa, né? Porque ele tá revivendo aquele momento de dor que aquela pessoa fez para com ele, né? E ele quer que aquela pessoa pague, né? Só que nesse caso, né? Eles ficavam revivendo aquele momento ali entre eles, né? E aquele espírito, né? Se comportando como se tivesse morrido naquele momento, sendo que ele estava morto, né? Enfim, é bizarro isso. Mas nada, era essa experiência que eu queria trazer pra vocês.